nós entramos mais uma vez em oração, firmados neste nome que está acima de todos os nomes, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, e cremos de todo o nosso coração que o Senhor ouve, que o Senhor está ouvindo, que o Senhor tem os ouvidos sempre prontos para ouvir, as mãos sempre estendidas para salvar. Queremos agradecê-lo, Senhor, que a tua presença, a tua luz resplandeça de uma maneira poderosa sobre nós, e que o Senhor se permita achar por aqueles que vieram de todo o coração te buscar. O Senhor seja glorificado, exaltado, engrandecido através das nossas vidas, e que a atmosfera deste lugar seja controlada pelo teu Espírito. Haja vida, haja, Senhor, renovação espiritual, compreensão da sua palavra, da sua vontade. O Senhor seja então glorificado e exaltado. Nós te pedimos de todo o nosso coração, em o nome do teu Filho Jesus. És o Deus deste lugar, o Rei deste povo, Senhor desta nação, Senhor desta nação. Tu és a luz na escuridão, és a luz na escuridão, esperança ao perdido, a paz alcançado, Tu és, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Tempos melhores estão por vir. Tempos melhores estão por vir. Obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir. Obras maiores se farão neste lugar. Tempos melhores estão por vir. Tempos melhores estão por vir. Obras maiores se farão aqui. Diga graças a Deus, aplausos para o nosso Deus. Graças a Deus, amém? Graças a Deus, amém? Abra a sua Bíblia, eu quero dar uma orientação. Isaías capítulo 30. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, Poder ouvir a tua voz, a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim. E então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço o teu chamar, cante. Senhor, eu ouço teu chamar. Me alegro em dizer, Senhor, estou ali. Sempre ouço a tua voz. Tão linda, tão cheia
olhe para mim, por favor. Preste atenção para que você seja abençoado. A vida com Deus, a vida cristã, a nossa vida com Deus, ela não acontece, ela não se desenvolve de uma maneira automática, como tem gente que pensa. Tem gente que pensa que eu vou lá na igreja e eu entro lá, assisto o culto, eu vou embora. E automaticamente eu vou desenvolvendo a minha vida com Deus. Eu vou crescendo com Deus. A coisa não é automática. Existe uma parte que a igreja, a denominação, o pastor, os pastores têm que fazer. Nós temos que fazer a nossa parte como servos, como instrumentos usados por Deus. Então, existe a nossa parte. Existe a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. E existe a parte que o Espírito Santo é que vai fazer. Isso não depende só do pastor ou da denominação, como também não depende só de Deus. Se a pessoa não abrir o coração para Deus, não acontece nada. Se a pessoa não se quebrantar, não se humilhar, não permitir que o Espírito Santo trabalhe na vida dela, não vai acontecer nada. O pastor pode fazer todo o esforço, e Deus, sendo todo poderoso, não vai acontecer nada. Por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Isso significa que nós temos um poder. Todos nós temos o poder nas mãos de decidir. Eu vou por aqui, vou por ali. Eu me submeto à palavra de Deus, não submeto. Eu obedeço ou não obedeço. Isso está nas nossas mãos, nas mãos de cada um. Então a pessoa que quer desenvolver uma vida com Deus, que quer crescer espiritualmente, é claro, a igreja tem que fazer um trabalho correto, com espiritualidade, honestidade, responsabilidade, para que as pessoas tenham condições de crescer. Não adianta a pessoa estar dentro de uma igreja com mentiras, com doutrinas de demônios, com ensinamentos contrários a Deus, ou uma igreja que prega um evangelho associado ao mundo e achar que aquela pessoa vai crescer espiritualmente. Fica difícil, porque é preciso vir, é preciso congregar, para que esse crescimento, esse desenvolvimento aconteça. Eu vou ficar em casa e lá eu vou crescer sozinho com Deus. Não vai acontecer. Não vai acontecer. É preciso congregar, é preciso reunir, para que Deus use os seus servos. Você faça a sua parte e o Espírito Santo faça a parte dele. Então isso não depende só de Deus, como também não depende só do pastor, da denominação. Isso também depende do coração das pessoas. Não esqueça que isso, se tratando de fé, houve lugares que Jesus passou fora da cidade, ele não chegou a entrar, ele só passou por fora. Aconteceram grandes milagres por causa da fé das pessoas. As cidades que Jesus entrou, ele entrou lá, ele não ficou fora, ele foi lá dentro da cidade. Não aconteceu quase nada, ele foi embora logo. E isso ficou na Bíblia, para entender que, mas não era o mesmo Jesus? Não era o mesmo que passou lá
fora e aconteceu um montão de coisa. Não foi o mesmo que entrou na cidade e não aconteceu nada. Por quê? Porque naquele dia Jesus estava fraco, meio desanimado? Não, era o mesmo Senhor, Deus. Mas lá dentro não aconteceu quase nada. E passando por fora aconteceu muita coisa. Por quê? Coração das pessoas. Houve pessoas naquelas cidades, mesmo ele não tendo chegado a entrar lá, aconteceram muitas coisas porque as pessoas abriram o coração e creram. E em outros lugares ele esteve lá dentro da cidade e não aconteceu nada, quase nada. A Bíblia diz que não aconteceu quase nada e Jesus foi embora logo, como quem diz, vou embora aqui, sai fora. Porque o pessoal, coração duro, não creu e foi embora. Isso ficou na Bíblia, para a gente entender que não depende só de Deus, como também não depende só do pastor ou da denominação. A pessoa tem que querer crescer espiritualmente, desenvolver a sua vida com Deus, se tornar uma pessoa realmente que tem a vida com Deus. Ela tem que fazer isso. Isso não depende só do pastor ou da igreja. Então é muito importante lembrar disso. Eu queria falar, já li isso aqui uma ocasião, eu queria ler hoje, estava meditando sobre isto aqui esses dias e vou dar uma orientação sobre isso. A fé, você tem que saber que há uma diferença. Existe a fé e existe a confiança. Então aqui o púlpito aqui tem, sei lá, duas hastes aqui, uma aqui e outra aqui. Então uma coisa é a fé, outra coisa é a confiança. Pô, não é a mesma coisa? Não. A fé é definida como certeza de coisas que se esperam, como convicção de fatos que não se veem. Como é que nós adquirimos fé? O único meio de adquirir fé é ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. Então eu quero aumentar a minha fé, ou eu quero ter fé, eu quero receber fé, eu quero aumentar a minha fé. Ela vem como? Palavra de Deus. Não é só pegar a Bíblia e ler usando simplesmente a mente. Se como ler um livro de culinária, um livro de engenharia, de mecânica, de qualquer outra coisa, eu vou pegar e vou encher a minha mente com isso. Não vai funcionar. Eu preciso absorver a palavra de Deus, ela vai ter que passar pela minha mente. Eu vou ler, então tenho que usar o meu cérebro, a minha mente, eu vou ler. Mas essa palavra, ela tem que chegar no meu espírito para que ela produza fé. Ela tem que chegar no meu espírito. Tem gente que lê. Se você fala assim, já leu a Bíblia? Já li a Bíblia várias vezes, de ponta a ponta. Às vezes não tem fé nenhuma. A pessoa leu a Bíblia de ponta a ponta, não tem fé nenhuma. Não é que não tenha que ler. Eu estou dizendo que é preciso ler, absorver, ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas não é só quando se prega, você também pode ler e essa palavra te produzir fé. Mas se você ficar só uma coisa mental, amanhã alguém chega e aí, você já leu a Bíblia? Gênesis e Apocalipse, já li de ponta a ponta. E de repente pode não ter nenhuma fé, porque leu e aquilo ficou apenas na mente, como conhecimento. Não, essa palavra tem que chegar no nosso espírito, para ela produzir
vida, produzir fé. Então a fé a gente alcança sim, e ela é definida como certeza de coisas que se esperam. Então, por exemplo, é um exemplo muito claro, muito fácil de entender. Existem pessoas que têm uma fé, mas elas não desenvolveram a confiança em Deus. Então, há pessoas que, por exemplo, vêm à igreja. Às vezes você diz assim: vamos fazer uma oração para que Deus nos dê uma resposta lá diante de uma situação impossível. Aquela pessoa tem fé para orar. Tem fé para orar. Aí eu vou orar, o bispo, eu vou orar pelo meu filho, por exemplo. Eu vou orar por um filho que está nas drogas. Aqui na reunião, a pessoa ora, ó Deus, liberta e tal. Ela tem fé. Teve fé. Está tendo fé. Aí aqui ela, ó, graças a Deus e tal. Muito bem. Mas ela vai embora para casa. E chega em casa, ela vê o filho lá que usou drogas de madrugada, e ela vê o filho meio que drogado, sob o efeito das drogas. Se ela não tiver confiança, quando ela vê o filho, ela vai desanimar, ela vai se desesperar, ela vai desanimar, ela vai dizer, daqui a pouco ela está pensando assim: não adiantou nada. Orei na igreja lá, não adiantou nada, lá não adiantou nada. Por quê? Ela teve fé. Mas agora que ela precisa de confiança, o que é confiança? A confiança, ela é definida como um estado de segurança que a gente passa a ter em Deus, em relação a Deus, de que Ele vai cumprir o que Ele falou. Então nós precisamos da fé, que é o ponto principal. Sem ela a gente não consegue nada de Deus. Quem se aproxima dele tem que se aproximar com fé, crendo que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Eu tenho que crer. Sem fé eu não consigo nada. Então nós temos que ter fé. Mas nós temos que aprender a desenvolver uma confiança em Deus, uma confiança. Porque a confiança é um estado de segurança que nós adquirimos de que Deus vai cumprir o que Ele falou, o que Ele prometeu, está escrito. Como é que a gente consegue desenvolver uma confiança em Deus? É diferente da fé. A fé a gente adquire ao ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Mas a confiança, você vai desenvolver confiança em Deus à medida que você se envolve com Deus. Você precisa se envolver, você precisa conhecê-lo, você precisa se relacionar com Deus. Quanto mais você se envolve, você se relaciona com Deus, essa confiança vai aumentando. E nós precisamos da fé. Está aqui, é uma haste aqui do púlpito. Eu preciso da fé, como eu preciso de confiança também. Por quê? Porque você pode usar a fé, ter um momento de fé, manifestar a sua fé num determinado momento, mas depois, na hora de se manter segura, você não consegue. Por quê? Porque tem que ter confiança, tem que existir confiança. E esta confiança, ela só vai aumentar dentro do cristão se ele se envolver com Deus. Eu tenho que me envolver com Deus, eu tenho que me relacionar com Deus, eu tenho que conhecer Deus, eu tenho que me envolver com Deus. Então, quanto mais você conhece,
se envolve, se relaciona com Ele, mas a confiança vai aumentando. Esse trabalho é individual. A gente pode ensinar, aconselhar, mas é a pessoa o cristão eu tenho que me envolver com Deus. Eu vou lá na igreja domingo, mas não é só isso. Você no seu dia a dia, você tem que ter o seu momento de se envolver com Deus, se relacionar com Deus. Não tenho tempo. Conversa fiada, essa coisa de não ter tempo, isso é conversa fiada. Tempo a gente arruma, tá certo? Tempo a gente arruma. Para fazer isso eu tinha que começar o meu dia às 7 horas da manhã, então começa às 7, para me ter tempo de me envolver, relacionar com Deus. Eu tinha que começar às 6, começa às 6. Mas aí eu tinha que começar às 5 horas da manhã, eu tinha que fazer um propósito assim de, eu vou levantar às 5 horas da manhã. Antes de começar as minhas tarefas, meus compromissos, eu vou separar um tempo aqui para ir lá orar, falar com Deus, meditar, me envolver com Deus, ouvir a voz de Deus. Isso é um trabalho, é um processo de quem está querendo se envolver com Deus. Só que muitos cristãos, eles não têm interesse nisso. Eles querem chegar num nível espiritual melhor, mas como se colocasse uma comidinha lá no micro-ondas, apertou o botãozinho e tal, e eu fecho, aperto o botão, espero e pego de volta. Isso não funciona assim. Não funciona assim. Não, eu quero crescer na minha confiança em Deus, mas esse negócio de separar um momento, reservar um momento para orar, ouvir a voz de Deus, meditar na palavra de Deus, me relacionar com Deus, esse negócio eu não quero. Fazer isso eu não quero, porque muita gente quer conquistar, às vezes até um nível espiritual melhor, mas sem que tenha que plantar. Aí fica difícil. Aí não vai acontecer. Por quê? Porque o pastor pode pregar a pregação mais inspirada possível, dentro de uma inspiração, de uma unção do Espírito Santo. A pregação é uma bênção, mas você vai ter que se relacionar com Deus, se envolver com Deus. Você tem que conhecê-lo para que você possa, agora eu confio mais em Deus. No mês passado eu confiava em Deus até aqui. Eu corri atrás, me envolvi mais com Deus, me relacionei com Deus. Agora, a minha confiança aumentou. É isso aí, é um processo. Tem que trabalhar para isso. Tem que plantar para isso. E às vezes, muitos não querem. E aí o que acontece? Não é só em relação a isso, mas nós estamos falando de confiança. O que acontece? Existem muitos que usam a fé. Vamos orar, eles oram. Vamos agora, fique de pé, vamos orar, eles oram. Fale com Deus para ele, que ele pode fazer isso aqui. Eles têm fé. Mas depois, quando eles entram naquele momento que precisam apresentar uma confiança, tem que confiar em Deus. Eles não conseguem. E tudo que foi feito por meio da fé, eles jogam fora. É aquela mãe que na igreja, Deus, liberta o meu filho e tal, opera na vida dele e tal, ela usou a fé. Muito bem. Mas chegando em casa, ela vê o filho lá, parece um animal, magro. Alguém usou droga, eu passei a noite usando drogas. Agora é a hora que ela tem que manter, ela tem que ter confiança. A confiança é um estado de segurança
de que Deus vai cumprir o que prometeu e que inclusive ela pela fé pediu. Ele está parecendo um animal ali, seco, magro, definhando, mas eu vou confiar que Deus vai transformar o meu filho. Essa confiança não existindo, joga fora o que foi feito pela fé, porque daqui a pouco as dúvidas vêm, daqui a pouco vem as dúvidas, daqui a pouco ela olha, pensa, não vai ter mais jeito, vem alguém e fala, o filho de não sei quem, que usava drogas, morreu drogado, overdose, ou então mataram lá não sei onde, por causa das drogas. Ela vai precisar confiar. Está dando para entender, sim ou não? Ela vai precisar confiar, se apoiar. Confiar quer dizer apoiar, fiar. Você tem que se fiar, se apoiar em Deus, de que Ele vai fazer aquilo que você está esperando. Só que a confiança você vai conquistar assim, se envolvendo com Ele, conhecendo, se relacionando com Ele. Você tem que conhecer para confiar, conhecer para confiar, conhecer para confiar. O pastor não pode fazer isso por você. Ninguém pode fazer. Você tem que conhecer, se relacionar, se envolver para conhecer e confiar, e vai aumentando essa confiança. Se não tem confiança, daqui a pouco não vai ter jeito mesmo. Esse garoto não tem jeito. Eu vou me preparar. Daqui a pouco ela começa a pensar e falar. Não, realmente não tem jeito não. Eu vou me preparar para o pior. Acho que eu vou me preparar para o pior, que é melhor. O garoto vai acabar morrendo aí, de tanto usar drogas e tal. Tudo que ela fez ali pela fé, ela jogou fora. Ela está jogando fora. Por quê? Porque não houve confiança em Deus. E na vida, não esqueça, enquanto estivermos aqui, nós vamos precisar sempre, todos os dias, da fé. E vamos precisar todos os dias de confiança. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Você pode passar um tempo sem dinheiro. Não tem dinheiro. Mas sem a fé e sem a confiança, aí fica complicado. Por quê? Porque o mundo de lutas, aflições. Então aquele cristão, aquele membro da igreja que ele vem no domingo, ele vem nas reuniões, ele se empenha, ele abre o coração, tal, ele recebe um alimento, uma renovação de forças no domingo, por exemplo, tal, mas ele tem sabedoria. Ele fala assim, não, mas amanhã, durante a semana, eu vou ter o meu tempo lá para orar, para me envolver com Deus, para ouvir a voz de Deus, para me relacionar com Deus. É você sozinho. É você e Deus. Não tenho tempo. Não tem tempo. Conversa fiada. É conversa fiada. É conversa fiada. É conversa, porque o tempo é gente que, sabe? Tem coisas, responsabilidade da obra, que eu preciso terminar isso aqui amanhã. Mas para me terminar isso aqui amanhã, eu vou ter que acordar 5 horas. Vou acordar 5 horas. Eu vou ter que acordar 4h30. Não interessa. Quando a gente tem um objetivo, a gente corre atrás. Quando não tem, não adianta. Você pode não ter nada para fazer. Não tem nada para fazer. O que você fez hoje? Quase nada. Mas ainda assim vai dizer que não teve tempo para se envolver um pouco com Deus. Por quê? Porque o propósito. Então, o povo, para resumir, eu quero ler no máximo 4 versículos. Olhe para mim um pouquinho. O povo de Israel
Por várias vezes eles se depararam com situações em que exigia confiança em Deus. Confiança. E não houve confiança. E se arrebentaram. Porque era o momento de mostrar toda a confiança em Deus. E não houve confiança. E eles se arrebentaram. E esse capítulo 30 e 31, ele trata sobre isso principalmente. Porque eles estavam sendo ameaçados por uma nação forte. Aos olhos dos homens, eles não tinham meios pela força, exército, capacidade bélica. Eles não tinham condições de vencer aqueles inimigos, não tinham condições. Mas Deus podia dar a eles a vitória. Qual era a saída? A saída era: vamos colocar toda a nossa confiança em Deus. Mas não houve confiança. Deus só estava requerendo confiança. Você confia em mim. O resto eu faço. É mais ou menos assim. E não houve confiança. Isto acontece com cristãos. Às vezes você se depara com situações. Você não tem meios de reverter, de mudar, de solucionar aquela situação. Às vezes a única coisa que Deus está requerendo é confiança. Confie em mim, confie em mim. Confia que o resto é comigo. Pô, mas quando não tem a confiança? Quando não tem a confiança? Aí vai para o desespero. Porque a solução virá de Deus, mas a solução só virá se mostrar confiança. Você vai ter que confiar em mim. É como se Deus dissesse: você vai ter que confiar em mim, eu tenho a solução. Mas você, antes de eu dar a solução, você vai ter que mostrar que confia em mim. Aí, quem tem, quem não tem, arrebentou o negócio. Isso acontece na vida. Isso acontece. E às vezes, por falta de confiança, o desespero bate. Às vezes o cristão vai buscar socorro em quem não deveria buscar socorro, onde não deveria buscar socorro. Às vezes ele arruma até mais problemas na vida porque ele não conseguiu confiar em Deus e foi buscar socorro nos outros, nas coisas, nas pessoas. Tem situações que não tem pessoas, não tem ninguém, não tem nada que vai dar o socorro. O socorro está exclusivamente na mão de Deus. Aqui o socorro, a solução, a vitória que você quer está aqui só eu tenho. É como se ele dissesse: só eu tenho uma solução. Só que para mim te dar essa solução, essa resposta, esse socorro, essa saída, você vai ter que confiar em mim. E como é que ele faz? Ele deixa tudo perfeito na nossa frente para a gente poder conseguir confiar? Não vai fazer isso, não vai fazer isso. Às vezes ele permite que tudo pareça perdido mesmo, está perdido mesmo, para que se consiga provar. Confie em Deus. Quando se confia, vem. Quando não se confia, não veio. Então, versículo Isaías 30, depois eu pulo para o mais importante. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim.
e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Ou seja, eles estavam sendo ameaçados pela Síria. Aí, porque não tiveram confiança em Deus, vão fazer uma aliança com o Egito. Aí eles foram por um caminho que Deus não queria que eles fossem. Então Deus falou ai. Quando fala ai, significa que vai vir um juízo. Um juízo virá sobre essas pessoas. Ai dos filhos rebeldes que executam planos que não procedem de mim. Esse plano aí não tem nada a ver comigo. E que ainda fazem aliança sem a minha aprovação e acrescentam pecado sobre pecado. Que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se tornará vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Então era assim, olhe para mim, por favor. Ou nós temos um inimigo poderoso que quer nos destruir. Nas mãos de Deus está a nossa vitória, o nosso socorro, o nosso livramento. Mas para a gente receber esse livramento e socorro, nós precisamos confiar em Deus. E na hora que precisou da confiança, não teve, não havia. Aí o que eles começaram a fazer? Então vamos nos juntar com o Egito, vamos fazer uma aliança com o Egito, para que o Faraó, com seu exército lá, poderoso, nos defenda, nos livre, e a gente fique livre do nosso inimigo. Eles fizeram uma besteira muito grande. Primeiro que quando precisou de confiança, não teve. E quando não tem confiança, não esqueça disso. Às vezes Deus permite situações. Ninguém tem solução. Seus amigos não têm, não vão dar, sua família não vai dar, seus conhecidos não vão dar, sua inteligente, ninguém tem. A coisa está na mão dele. Ele tem o socorro, o livramento, a solução, a resposta. É ele que pode dar. Ele permite essas situações. Se houver um envolvimento, um relacionamento da pessoa para com Deus, esta pessoa vai orar, o próprio Deus vai fazê-la entender. O que eu tenho que fazer é confiar em Deus. O que eu tenho que fazer é confiar. O próprio Deus vai, da sua maneira. Deus fala de uma maneira objetiva no nosso espírito. Ele pode usar seus servos, ou se pode ler a Bíblia. Ele tem os seus meios de falar. Às vezes, Deus diz, não, você só confia em mim. Aí, eu só quero que você confie em mim, e o socorro virá, a solução virá, a resposta virá, o livramento virá. Mas quando não tem esse envolvimento, esse relacionamento, essa confiança em Deus, a pessoa quer correr primeiro para aquilo que os olhos físicos estão mostrando. Às vezes se corre para buscar um socorro na mão de parente, de familiares, de amigos, de não sei quem. Às vezes a pessoa até ela acaba se envolvendo com o que não devia, em busca da sua resposta, do seu livramento, do seu socorro, da sua saída, da sua... Por quê? Porque não teve confiança em Deus. E eles então foram lá e correram e fizeram uma aliança com o Egito. Uma aliança com o Egito. Uma coisa que não deveriam fazer. Aí no versículo, esse é muito bacana, no versículo 15, Deus falou com eles. Eles já foram lá, fizeram do jeito deles, deram o jeito deles e fizeram aliança com o Egito. Olha só que coisa bacana. Versículo 15, porque assim diz o Senhor Deus,
o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade, ou no sossego, em algumas traduções, e na confiança, a vossa força, mas não o quisestes. Está certo? Então, olhe para mim, é um inimigo grandioso aos olhos dos homens. Em vos converterdes, o que é converter? Converter é mudar de direção. Você está indo numa direção, você tem que se converter. Converter, Deus está dizendo assim: vocês têm que mudar de direção, voltar-se para mim. Em vos converterdes, em se voltarem para mim, e em sossegar, em vez de eu ficar correndo aqui e lá, batendo cabeça aqui e lá, tentando com a minha força aqui e lá, não, eu vou sossegar. Sossegar não é se acomodar, não é ser acomodado, não é procrastinar, não é isso. Está se falando aqui de uma atitude espiritual. Eu vou me voltar para Deus e eu vou sossegar, eu vou ficar tranquilo, eu vou sossegar. Aí vem a salvação, o livramento da situação deles, a salvação deles daquela situação viria. E ele disse: e na tranquilidade, vou ficar tranquilo, e na confiança, esse estado de segurança de que Deus vai cumprir o que prometeu, a vossa força. Mas vocês não quiseram, disse Deus, vocês não quiseram. Antes, versículo 16, antes vocês disseram, vós dizeis, eles disseram assim: não sobre cavalos fugiremos e portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. Eles não quiseram fazer o que Deus falou e acreditaram que subindo nos cavalos e tal, tendo o apoio do Egito, eles seriam livres. E Deus falou: não, pelo contrário, os perseguidores de vocês é que serão bem ligeiros. Em outras palavras, vocês vão se arrebentar, e se arrebentaram, porque o inimigo prevaleceu contra eles e contra o Egito. Foi um fracasso total, derrota total. 1000 homens fugirão apenas pela ameaça de 1, e pela ameaça de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como mastro no cimo do monte e como estandarte no outeiro. Aquela foi olhe para mim por favor, foi uma péssima decisão. Eles não quiseram fazer o que era praticamente tudo espiritual: se voltar para Deus, sossegar no coração e na mente espiritualmente. Era se manterem tranquilos e confiantes. Era tudo espiritual, mas eles não quiseram e não conseguiram confiar em Deus. Eles preferiram confiar naquilo que os olhos físicos estavam mostrando. O Egito, os cavalos, nós vamos escapar dessa. E não escaparam. Então nós vamos participar já da Santa Ceia. Eu quero fazer uma oração e nós temos que nos lembrar constantemente disso, tá? O nosso objetivo maior, vida eterna, entrada no reino dos céus, não há dúvida sobre isso. Mas enquanto eu estou aqui neste mundo, eu vou precisar aprender a batalhar, inclusive para manter a minha vida com Deus fielmente até o final, independentemente das vitórias que
que nós buscamos, que nós temos direito, que Ele promete, independentemente das vitórias sobre as lutas que existem. Eu precisar de fé, mas eu preciso também confiar em Deus. Então, quando, num momento difícil, por exemplo, num momento difícil, tem cristãos que às vezes, enfrentando um momento difícil, eles se mantêm firmes. Eles se mantêm absolutamente firmes. Existem cristãos que num momento que não é nem tão difícil, desespero, não tem paz, não sossegam. Às vezes bate cabeça ali, se fulano me ajudasse, se fulano não sei o que, se não sei quem, e eles vivem correndo de um lado para o outro, às vezes para buscar uma coisa que só está na mão de Deus. Ninguém tem para fazer. Não, na verdade, ninguém tem para dar. A solução está na mão de Deus, a saída está na mão de Deus, o livramento está em Deus. Mas Deus é espírito e verdade. A pessoa não está vendo Deus com os seus olhos físicos, não pode tocar nele, não tem como. Ele é espírito e verdade. Aí se há uma confiança, a pessoa diz: não, eu vou confiar em Deus, eu vou fazer o que diz a Bíblia, em vos converterdes, se volte mais ainda para Deus, vou voltar mais ainda para Deus, e eu vou sossegar no sentido de parar de, será que fulano me ajuda, será que não sei quem, será que fulano pode resolver, será que não sei o quê, ou você mesmo ficar tentando resolver do seu jeito. Não, eu vou sossegar na tranquilidade não quer dizer acomodado, é uma tranquilidade muito mais espiritual do que outra coisa, na tranquilidade e na confiança, eu preciso de confiança. Agora era um momento que precisava de confiança. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Com isso você terá muita força. Mas vocês não quiseram e correram para tentar se proteger no Egito e com o Egito. E o negócio foi por água abaixo. E isso ficou na Bíblia. Então eu não posso orar, oramos, pastores oramos, aconselhamos, podemos ensinar, mas quando você sai daqui, você tem lá suas lutas, suas batalhas, além dos seus objetivos, né? Você tem batalhas, você tem lutas, elas estão diante de você. Você vai precisar confiar em Deus. Você não tem como pegar a confiança do coração do outro. A minha esposa confia muito em Deus, vou pegar a confiança dela para usar em mim. Não dá. O meu marido confia muito em Deus, eu vou pegar a confiança dele para mim. Não dá, individual. Ele tem a dele, você tem a sua. Cada um tem que ter a sua. Se não tem, aí desespero total lá fora. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Não tem paz, não tem tranquilidade, desespero. Quem vai me ajudar, quem vem me ajudar, quem pode resolver, quem podia resolver. Vai ficar buscando solução em tudo e em todos, menos em Deus, aquele que tem na mão a solução e tem todas as coisas. Então é assim que funciona. Tem que trabalhar para isso. Eu tenho que trabalhar para desenvolver a minha vida com Deus. Tem que trabalhar. Eu tenho que plantar para isso. Não vai colher sem fazer a sua parte. Eu venho aqui domingo, depois eu desligo a tomada, acabou. Minha ligação com Deus é domingo, de 9 às 11.
Acabou 11 horas, eu tiro a tomada, depois só no outro domingo. Aí fica difícil. É, na verdade, fica difícil. Porque as lutas continuam, ou não? Elas param de acontecer, param de... Não, elas continuam. Elas continuam. Se está se relacionando, se envolvendo, conhecendo a Deus, a confiança vai aumentando, vai ficando mais fácil para enfrentar as lutas e vencê-las. E quando entender que o livramento, a solução, a saída está nas mãos de Deus, ninguém tem, vai conseguir confiar, vai conseguir sossegar, vai conseguir se tranquilizar, e na hora certa, no momento certo, ele fala: está aqui, ó, toma aí o livramento e o socorro que só eu posso dar, e você vai dizer amém, graças a Deus, glória a Deus. Confiei em Deus e Ele mais uma vez mostrou a sua fidelidade. Então, tem muitos cristãos vazios, muitos cristãos que estão como uma árvore oca. Tem árvore que você olha assim, ou ela grossa, espessa, aí, mas você empurra a mão, a tua mão entra pelo casco delas, pô, não tem nada aqui. Tem muitos cristãos assim. E por fora, às vezes apresenta uma coisa, por dentro não está oco, e a fé e a confiança mínima, nenhuma. Deixa eu ler aqui rápido, só alguns versículos, bem rápido, é tudo em Salmos para facilitar aqui. Salmo 40, eu vou bem rápido, depois você em casa, se quiser, você medita neles com calma, é só para... Salmo de número 20, eu vou rápido para a gente ter tempo, os obreiros depois vai organizando a Santa Ceia. Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros. Carros, se refere aos carros, tem gente que confia em carro hoje também, né? Até põe o coração no carro, ninguém encosta no carro. O carro é um Deus, mas esses carros aqui, usados nas guerras antigas. Uns confiam em carros, outros em cavalo. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos pomos e nos mantemos de pé. Quem confia em Deus consegue se manter de pé. Amém? Salmo 40, versículo 4, bem-aventurado, eu vou rápido. Salmo 40, versículo 4, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Bem-aventurado quer dizer feliz e abençoado. Salmo 92, versículo 12. Salmo 92, versículo... Salmo 91, desculpa, versículo 12. Salmo 91, versículo 2, desculpa. Diz ao Senhor, eu vou ler o primeiro para entender: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Está falando de alguém que tem um relacionamento com Deus, se envolve com Deus, está envolvido com Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente se refere a alguém que está envolvido com Deus. Diz ao Senhor, essa pessoa diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Salmo 112, versículo... Salmo 112, versículo 2, versículo 7. Está falando de quem confia em Deus. Está falando do justo e que tem a sua confiança em Deus. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante em
Deus. O último Salmo 118, versículo 9. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Os príncipes se referem àqueles que têm autoridade política, governamental, enfim. Então, melhor é buscar refúgio em Deus. Amém? Deu para entender? Amém. Fiquem de pé, vamos nos preparar para a Santa Ceia e buscarmos a presença de Deus. Por favor. Meu servo, não temas. Não temas. Não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil. Sei que é difícil, Mas confia em mim. mas confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. Então, E então verás. tu verás o meu poder. Ó Espírito Santo, abençoe o teu povo que aqui se encontra. Abençoe para que todos venham se conscientizar de que precisamos desenvolver a confiança em Ti. Ela é necessária. Precisamos confiar que tudo quanto o Senhor falou se cumpre, há de se cumprir, que tudo que o Senhor prometeu, o Senhor há de realizar. Que cada um entenda que é preciso desenvolver de fato uma confiança em Ti. Que aqueles que têm desenvolvido esta confiança, o que estão se envolvendo contigo, relacionados contigo, busque ainda mais conhecê-lo para poder confiar ainda mais em Ti. Que aqueles que não estavam desenvolvendo o relacionamento contigo e por isso tendo pouca confiança em Ti, possam dar ouvido à Tua voz. Abençoe a Santa Ceia. Perdoa, Senhor, os pecados, falhas, iniquidades, transgressões. Que todo aquele que com um coração puro, arrependido, participar deste pão, deste cálice dignamente, sejam abençoados. Os que creem digam assim seja. Podem sentar um pouquinho, eles vão servir o pão, o cálice, aí você decide se você vai participar ou não, tá bom? Não coma agora, não beba, nós vamos depois consagrar, tá? Por favor. Graças eu te dou, Pai, Pelo preço que pagou, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos, sem tuas mãos, tuas mãos. graças eu te dou. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. sobre o trono está, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Vou sempre te adorar.
feche os olhos e cante. Digno. Digno é o Senhor. Sobre o trono está. Sobre o trono está. Soberano. Soberano Criador. Vou sempre te adorar. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos. Elevo minhas mãos Ao Cristo que venceu. ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus morreu por mim, Mas ressuscitou. mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecê-lo mais uma vez por este grande privilégio que temos de nos reunirmos mais uma vez para fazermos memória de Jesus, do Senhor Jesus, até que Ele venha. Ao comer do corpo e beber do sangue dele, simbolizados por este pão, por este cálice. Senhor, graças te damos, porque o Senhor nos amou e deu o teu Filho para morrer por nós. O teu Filho se fez maldição em nosso lugar, por causa dos nossos pecados, iniquidades, transgressões. Ele se fez maldição para nos livrar da morte eterna. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Agradecemos ao Senhor Jesus, que deixou toda a sua glória e esplendor e se humilhou, sendo Deus, assumiu a semelhança humana para sofrer em nosso lugar. Digno é o Senhor. Exaltado é o Senhor, glorificado é o Senhor, que morreu por nós, mas ao terceiro dia ressuscitou, e depois subiu aos céus, e lá está glorificado, assentado à tua direita, nos vendo, nos ouvindo, mas que também se faz presente em nosso meio através da pessoa do Espírito Santo. Eu peço, Senhor Jesus, abençoe este pedacinho de pão que nós erguemos para os céus. Lembra-te quando o Senhor, junto com os discípulos, levantou o pão aos céus, deu graças, abençoou e disse: comei dele, este é o meu corpo que é dado por vós. E eles, cheios de alegria e fé e gratidão, comeram daquele pão, e abençoados eles foram espiritualmente, se fortaleceram
que tiveram o privilégio de alimentar-se de algo que simbolizava o teu corpo que trouxe vida ao mundo. Que assim aconteça conosco. Sejamos abençoados, e os que creem digam assim seja. Com os olhos fechados, coma deste pão. Alimente-se deste pão. Lembre-se que ele foi consagrado, dedicado a Deus. E ele é um símbolo do corpo de Jesus, que foi transpassado e moído pelas nossas iniquidades, mas que trouxe vida ao mundo. Por isso, pela fé, recebemos vida espiritual, porque nos alimentamos pela fé do corpo de Jesus, da sua carne, e vida espiritual nosso espírito recebe. Aleluia. Que este cálice que nós levantamos aos céus seja também santificado.